Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe és confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é do capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação, itens 1 a 17. Chegando aos arredores de Cesareia de Filipe, Jesus interrogou a seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos, outros que Elias havia aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Então Herodes disse: Mandei cortar a cabeça a João Batista, mas quem é esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E tinha vontade de vê-lo. Depois da transfiguração, seus discípulos então o interrogaram e lhe disseram: Por que os escribas dizem que é necessário que antes Elias volte? Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias deve voltar e restabelecer todas as coisas, mas eu lhes declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes falava. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque tinham apenas noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem saber precisamente de que maneira isso podia ocorrer. Designavam com a palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais judiciosamente reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas num novo corpo,
especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia, portanto, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio durante a noite encontrar-se com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer pela segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha dito que é necessário que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O mesmo ocorre com todo homem que nasceu do Espírito. Nicodemos retrucou: como pode ocorrer isso? Jesus lhe disse: pois ora, és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade te digo, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que vimos. E, no entanto, não aceitas nosso testemunho. Mas se não crês em mim, quando te falo das coisas da terra, como me crerás quando te falar das coisas do céu? A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se encontra em muitas passagens dos evangelhos, notadamente naquelas transcritas acima. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a impõe como princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não te admires de que eu tenha dito que é necessário que nasças de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, enquanto em algumas traduções as palavras do Espírito foram substituídas por do Espírito Santo, o que não corresponde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital se destaca nos primeiros comentários tecidos sobre os evangelhos, como isso será comprovado um dia sem equívoco possível. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário também referir-se ao significado do vocábulo água, que não era empregado em seu significado próprio. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Acreditavam que a terra havia saído das águas, e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que no livro do Gênesis se lê: o Espírito de Deus pairava sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Segundo essa crença, a água se havia tornado o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renascer com seu corpo e sua alma, é nesse sentido que foram compreendidas no início. Esta interpretação se justifica, aliás, por essas ou outras palavras: o que nasceu da carne é carne e o que nasceu do espírito é espírito. Jesus estabelece aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que nasceu da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente deste. O espírito sopra onde quer, ouves sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem.
Nesta última interpretação, não sabes de onde vem nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o espírito. Se o espírito ou alma fosse criado no mesmo instante que o corpo, se saberia de onde vem, pois se conheceria seu começo. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da multiplicidade das existências. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois até João, todos os profetas, bem como a lei, profetizaram. Se quiserem compreender o que lhes digo, ele mesmo é Elias, que deve vir. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Se o princípio da reencarnação expressa em São João pudesse, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, o mesmo não se poderia dizer desta passagem de São Mateus, que não permite qualquer equívoco. Ele próprio é Elias que deve vir. Aqui não há figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam essas palavras uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quiserem compreender o que digo, ele mesmo é Elias que deve vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus menciona a época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É outra referência à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos infiéis para conquistar a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se conquista pela caridade e pela brandura. Depois acrescenta: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Estas palavras, tantas vezes repetidas por Jesus, dizem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Aqueles do povo que foram mortos viverão de novo. Aqueles que estavam mortos a meu redor ressuscitarão. Despertem de seu sono e entoem louvores a Deus, vocês que habitam no pó, porque o orvalho que cai sobre vocês é um orvalho de luz e porque arruinarão a terra e o reino dos gigantes. Esta passagem de Isaías é igualmente explícita. Aqueles do povo que foram mortos viverão de novo. Se o profeta tivesse ouvido falar da vida espiritual, se tivesse pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem e não viverão de novo. No sentido espiritual, estas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois estabelecem em princípio que todos os que estão mortos reviverão. Mas quando o homem morreu uma vez, quando o seu corpo separado de seu espírito é consumido, o que se torna? Visto que o homem morreu uma vez, poderia realmente reviver de novo? Nesta guerra em que me vejo todos os dias de minha vida, espero que minha transformação aconteça. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira, depois onde está? Se o homem morre, reviverá? Vou esperar todos os dias de meu combate até que me ocorra alguma mutação? Quando o homem está morto, vive sempre. Terminando os dias de minha existência terrestre, vou esperar, pois voltarei. O princípio da multiplicidade das existências é claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Jó tenha querido falar da regeneração pela água, do batismo, que certamente ele não conhecia. Visto que o homem morreu uma vez, poderia realmente viver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se é que isso é possível. Terminando os dias de minha existência terrena, vou esperar, pois a ela voltarei. Isto é, voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio de minha casa, mas vou voltar a ela. Nesta guerra em que me vejo todos os dias de minha vida, espero que minha mutação ocorra. Jó quer evidentemente falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Espera sua mutação, isto é, se resigna. Na versão grega, vou esperar, parece aplicar-se antes à nova existência. Quando minha existência terrena tiver terminado, vou esperar, pois a ela voltarei.
Jó parece colocar-se após a morte no intervalo que separa uma existência de outra e diz que lá aguardará seu retorno. Não há, pois, como duvidar que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, princípio que é confirmado por Jesus e pelos profetas de modo formal. Disso se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo. Suas palavras se revestirão de autoridade nesse ponto, como em muitos outros, quando forem meditadas sem preconceito. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem-se acrescentar, do ponto de vista filosófico, aquela das provas que decorrem da observação dos fatos. Quando dos efeitos se pretende remontar às causas, a reencarnação surge como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Numa palavra, como uma lei da natureza, ela se revela por seus resultados, de uma maneira, por assim dizer, material, como um motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da multiplicidade das existências, as máximas do Evangelho, em sua maioria, são ininteligíveis. É por isso que deram lugar a interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave que deve restituir-lhes seu verdadeiro sentido. Palavra dos Espíritos. Graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.